Amém, amém. Em nome de Jesus. Bom, convido os irmãos a abrir a Bíblia de vocês no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Hoje o tema da ministração vai ser: deixe a sua lamparina acesa. Então, peço que todos que tiverem Bíblia, a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 13 de Mateus 25, mas eu peço que você não feche a sua Bíblia, que a gente vai ler e algumas vezes alguns versículos, então eu quero que vocês acompanhem comigo. Se tiver no celular, pode ler no celular, não tem problema nenhum, mas tenho certeza que essa palavra vai falar ao nosso coração de forma profunda, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Amém? Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. Amém. A parábola das 10 virgens. Diz o seguinte: então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o seu noivo. 5 delas eram imprudentes, e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas as virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós quanto para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Curva-se a cabeça, vamos orar juntos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, Pai, por estar aqui com os meus irmãos, pelo privilégio, Senhor, de poder levar a sua palavra. Eu peço, Senhor, que eu possa diminuir hoje para que tu cresças. Senhor, a sua palavra, ela é poderosa, a sua palavra, ela é viva, a sua palavra, ela é eficaz, ela é a única que pode mudar os nossos corações. Não há poder nenhum em mim, não importa o quão bem eu fale, quanta ênfase tem em minhas palavras, isso é pouco. Mas se o Senhor falar aqui hoje, se o Senhor usar a minha boca, se o Senhor falar aos nossos corações, sairemos diferentes. Por isso, Jesus, usa a minha vida. Tira, Senhor, qualquer vaidade, qualquer ego, qualquer interpretação errada das Escrituras, tira de mim. Usa a minha vida e fala aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Pode se assentar, em nome de Jesus. Quando o bispo me pediu para ministrar, eu fiquei pensando ali, meditando, e eu lembrei dessa passagem, que é uma das parábolas, na minha opinião, mais profundas de Jesus. Ele fala de algo muito, muito importante, e algo que nunca pode sair da nossa memória: a vinda do nosso Senhor e Salvador. Isso nunca pode sair do nosso coração, porque é isso que baseia a nossa fé. Se nós não vivemos com a esperança de que um dia Jesus voltará, a gente não permanece, porque isso é o combustível da nossa fé. E Jesus, ele diz essa parábola aos discípulos em resposta
a uma pergunta deles. Eles estavam conversando com Jesus e eles queriam saber quais seriam os sinais dos fins dos tempos e o que iria acontecer. É engraçado que eles estavam com Jesus e já queriam saber o que ia acontecer no Apocalipse. Ô povo ansioso, acho que eu falo isso, mas talvez eu perguntasse a mesma coisa. Eles queriam muito saber. Jesus nem tinha morrido, nem tinha subido, e eles queriam saber quando Jesus iria voltar e o que iria acontecer. Então Jesus, sabendo dessa necessidade que eles tinham, né, de saber do futuro, de curar seus traumas, as suas ansiedades, ele conta 3 parábolas em sequência, no capítulo de Mateus 24, talvez seja o capítulo mais famoso sobre a volta de Jesus. Ele discorre um capítulo intenso e longo, falando como seriam os últimos dias. Guerras, rumores de guerras, pai contra filho, filho contra pai, o amor se esfriaria, e tudo que a gente conhece. Porém, no final do capítulo 24 para o 25, ele vai contar 3 parábolas. A primeira, no capítulo 24 ainda, a parábola do servo fiel e do servo mau. No capítulo 25, a parábola das 10 virgens. E ainda no capítulo 25, um pouco mais para frente, a parábola do talento. E são textos diferentes, com sentidos diferentes, mas acontece algo em comum nesses textos, que é a ausência de Cristo. Então, para o servo fiel e o servo mau, ele fala que ele vai se afastar e pede para o servo cuidar da fazenda dele. Na parábola das virgens, ele fala sobre o casamento, mas que ele não estava lá ainda. E na parábola dos talentos, ele dá os talentos para que eles possam multiplicar, só que ele fica um tempo longe. Então, nas 3 parábolas, aqueles que estão esperando o noivo ou o seu senhor, têm o mesmo sentimento. Ele está demorando. E quando nós temos esse sentimento, nós temos que tomar cuidado com aquilo que pode falar ao nosso coração. Porque nós podemos, sim, tomar decisões precipitadas quando nós achamos que o Senhor está demorando. E acho que nesse capítulo, eu acredito, que existe algo que tem que preocupar a nossa vida. No versículo 1 e 2, Deus diz 10 virgens. Seria muito mais confortável para nós se ele falasse 5 virgens que esperam ao Senhor e 5 mulheres que nem seguem a Cristo. Porque a gente poderia chegar aqui e falar, olha, a metade é a igreja e a outra metade que não vai entrar no reino dos céus são os ímpios. Para nós seria muito confortável. Só que Jesus não diz isso. Ele diz que de 10 virgens que esperam um noivo, 5 são prudentes e 5 são imprudentes. E quando ele fala 10 virgens, ele está falando da igreja. Ele está falando a soma total de todos aqueles que se dizem cristãos. E uma coisa que evidencia esse pensamento é que Jesus ele usa muito essa matemática de 2 para 1. São 10 virgens, 5 prudentes, 5 não são. Lá em Lucas 17, diz o seguinte: digo a vocês que, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama. Uma será levada e a outra deixada. 2 mulheres estarão juntas moendo trigo. Uma será tomada e a outra deixada. 2 estarão no campo, um será tomado e o outro deixado. Então Jesus não fala de crentes e descrentes. Ele fala de crentes prudentes e crentes imprudentes. E isso tem que mexer com a gente. Porque não é talvez um pastor raivoso que a gente vê na internet, que gosta de criticar todo mundo, que vai usar uma palavra tão dura assim.
Porque a gente vê que hoje em dia tem alguns pastores que vivem de polêmica, né? Então, às vezes você vê na internet alguma coisa tão dura assim, e você vai lá, esse cara aí só faz isso. Mas não foi um cara desse, foi Cristo que trouxe uma palavra dura para nós. Então, uma coisa que nós podemos ver é que nós não podemos identificar quem são as prudentes e quem são as imprudentes somente pela aparência. Porque o texto diz que eram 10 virgens que iam se encontrar com o noivo e que elas estavam com as suas lamparinas. Então, a Bíblia não diz que algumas estavam já com a sua lamparina apagada. Elas falam que elas não guardavam o azeite. Elas não guardavam aquilo que fazia a lamparina ficar acesa. Então, nós temos que tomar cuidado e olhar para o nosso coração. Eu não estou falando aqui para a gente sair julgando quem é prudente e quem não é prudente. Agora que eu conheço esse versículo, eu vou olhar para o meu irmão. Ah, meu irmão usa brinco, ele é imprudente. Ah, meu irmão tem tatuagem, ele é imprudente. Ah, não é isso que a gente quer fazer. Nós, hoje, vamos ter uma autoanálise. Será que eu e você somos prudentes? Ou será que somos imprudentes? Porque a Bíblia fala, nos últimos dias, poucos ficariam de fora? Fala isso? Não fala isso, né, André? Não fala isso. Fala alguns? Não fala alguns. Fala muitos. Muitos chegarão para Jesus e falarão: eu preguei, eu evangelizei, eu fui na diaconia, eu passei o som, eu cheguei mais cedo, eu limpei banheiro, eu fiz isso, fiz aquilo, fiquei no estacionamento. Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Então, a gente pode ver que as virgens prudentes e as imprudentes, elas têm o mesmo comportamento. As imprudentes, elas andam com as prudentes. Elas esperam o mesmo noivo que as prudentes. Elas estão no mesmo lugar que as prudentes, porém com um sentimento completamente diferente. E trazendo hoje para a nossa realidade, será que a gente está vivendo de forma indiferente? Será que a gente está vindo aqui e fazendo as mesmas coisas com um sentimento diferente? Ou será que a nossa lamparina só fica acesa de quarta e domingo? Porque o óleo ele era usado como combustível, né? Então, quando a lamparina se apagava, eles colocavam mais óleo. Será que nós só aparecemos com a nossa lamparina acesa no dia que a gente vem ao culto e no dia que a gente serve? Porque isso é o difícil. O difícil não é vir aqui e fazer. O difícil é permanecer. Esse é o desafio que a gente tem. É permanecer. Porque, por exemplo, nós temos aqui pessoas incríveis, pessoas muito bem instruídas. Eu sei do meu dom e chamado que Deus me deu para pregar o Evangelho. Só que se eu só for essa lâmpada acesa aqui em cima, o que adianta? Se você só for uma lâmpada acesa no dia que você vem cumprir uma escala, o que adianta? As imprudentes viviam assim. Elas viviam de aparência. Quando alguém passava, olhava para as 10 virgens e falava assim: ah, elas estão esperando o noivo. Mas só 5 pagavam um preço. Então, nós vemos que nós não podemos ser assim. Nós estamos sim com a nossa lamparina acesa hoje. Nós vamos sim estar com a nossa lamparina acesa no domingo. Mas também vai estar segunda, também vai estar terça, também vai estar quinta, também vai estar sexta, também vai estar no sábado. Em nome de Jesus. Então eu quero fazer uma pergunta para você refletir. Nós sabemos que quem espera o noivo é a igreja. E dentro da igreja tem 5 que são prudentes e 5 que são imprudentes. Você tem sido a igreja prudente, que vai casar com Cristo? Ou você tem sido a imprudente, que vai ficar de fora? Porque é uma realidade. Talvez muitas pessoas que
a gente conhece, que são legais, vão ficar de fora. Porque não é aparência. Não é vir aqui e aparentar ser. É o que você é no seu íntimo. É o que você é no seu quarto. É o que você é na sua mente. É quanto você luta contra o seu pecado no seu interior. É quanto você esmurra a sua carne. Paulo, o apóstolo Paulo, um dos maiores homens da história, poderia se dar ao luxo de fazer uma aliança com o Império Romano e ter conveniências, e fazer a religião cristã que estava sendo fundada ali se unificar com Roma de alguma forma. Seria talvez o primeiro papa da história. Teria todas as regalias, porque ia usar o seu poder de influência do cristianismo para manipular as massas. Mas Paulo fez o quê? Falou assim, ó, eu não me dobro. Eu prefiro morrer numa masmorra, morrer decapitado, prefiro escrever cartas aqui no chão de uma caverna, do que negar a Cristo. Nós não podemos viver de aparência. Então, como nós podemos identificar se somos uma igreja prudente ou imprudente? Uma coisa que a gente identifica é pelas nossas escolhas. Devemos observar se estamos guardando óleo ou não. Olha o que fala no versículo 3, por isso que eu pedi para você ficar com a sua Bíblia aberta. Diz o seguinte: as imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. A Bíblia não fala que elas não tinham mais óleo. A Bíblia não fala que elas tinham pouco óleo. A Bíblia fala que elas escolheram não levar o óleo. Então, uma característica que nós vemos e entendemos, se nós fazemos parte da igreja que é imprudente, é que se nós não escolhemos guardar o óleo no nosso dia a dia. Um sinal que você talvez esteja na carne, seja que você talvez não tenha interesse em meditar nas Escrituras, em orar no seu dia a dia. Se você passa talvez uma semana, 2 semanas, sem ler a Bíblia, sem orar, sem escutar louvores, ou sem ter a sensibilidade do Espírito Santo falando que você está errado, talvez você esteja vivendo como um descrente, mesmo sendo parte da igreja. Então, uma característica é essa: elas escolheram não guardar, escolheram não levar. Porque não fala que elas não tinham, porque se elas não tivessem, tenho certeza que Deus ia dar um jeito para transbordar. Nós vemos a mulher que estava com vasilhas e transbordou de azeite as vasilhas. Então Deus daria uma forma, mas elas não quiseram. Em segundo, elas viviam de forma indiferente. Em Mateus 24, diz como seriam os finais dos tempos. Mateus 24 diz o seguinte, Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam, até que veio o dilúvio. Então, uma característica, além da escolha, é viver de forma indiferente. Nós falamos que somos de Cristo, mas vivemos de formas indiferentes. Nós comemos e bebemos, fazemos o que dá na telha, sem uma preocupação com o mundo vindouro. Essa é uma das características, infelizmente, da nossa igreja. A gente está tão abarrotado de agendas, de compromissos, de reuniões, e a gente acaba achando que estar com Deus é servir a Deus, apenas servir a Deus, apenas fazer para Deus, e não estar com Deus. Eu não sou pai ainda, mas eu converso com alguns pais, e eles me falam que a maior alegria não é quando seu filho te obedece,
mas é contemplar algo com seu filho, quando seu filho quer estar com você, quando seu filho tem prazer de te perguntar algo, quando ele fala que você é o melhor amigo dele. É isso ou não é, pais? Então, às vezes, nós achamos que Deus quer que a gente venha e sirva, e faça, e acontece, e sai daqui, e opa, eu fiz pela Atos 9. Mas aí em casa, nosso Pai que anseia nos anseia conversar conosco, a gente acaba negligenciando. Deus não quer que a gente tenha uma relação com Ele de forma apenas de servos, mas de filhos. O que Deus diz? O que Samuel diz para Saul? E Deus também fala: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Porque Samuel faz o quê? Saul vê que Samuel está demorando, ele vai lá e sacrifica no lugar do profeta. Deus vira para ele e fala assim: ó, esse sacrifício seu para você, para mim não é de nada. Não quero só um sacrifício. Quero que você me obedeça. Quero que você tenha comunhão. Quero que você não viva de forma indiferente. Outro ponto, elas não tinham o noivo como a maior prioridade delas. Porque elas sabiam que, para estar com o noivo, elas precisavam manter as lamparinas acesas. O que acontece? Naquela época, os casamentos, ter a lamparina acesa, era como se fosse uma carta de convite. Quem estava com a lamparina era sinal que foi convidado e era bem-vindo naquele lugar. Quem não tivesse, não sabia que era um casamento, então você identificava se era um penetra ou não. Então elas sabiam que, para estar no casamento, elas precisavam estar com azeite, com óleo. E elas não colocavam isso como prioridade. E que isso faz no nosso coração? Será que nós somos igreja, nós sabemos que vamos casar com Cristo, mas será que esse noivo é a nossa prioridade? Será que ele é tudo o que a gente quer? Será que a nossa prioridade é vir aqui e servir? Às vezes servir não é fácil, né, Ingrid? A Ingrid e o Luizinho estão aqui sempre de manhã, quando eu tento chegar cedo, quando eu chego cedo eles já estão. Às vezes eu tento ir embora rápido, eles ficam aqui no meu lugar. Tem dia que não é fácil. Tem dia que você está com dor, tem dia que você brigou com o marido, tem dia que seu filho está chorando, tem dia que você está com o boleto atrasado. Então servir, a gente pode servir por aparência. Mas o Deus que esquadrinha o nosso coração, Ele sabe quando a gente está falando a verdade e quando a gente não está. Eu posso chegar para Deus, estender as minhas mãos para o céu e ficar lá falando um monte de coisa em voz alta, que nem os fariseus faziam na época de Jesus, e ficar jejuando tanto que eu ia ficar com o rosto chupado, e colocar panos de saco, que nem eles faziam, porque aparentemente eles iam falar: caramba, esse aí é o novo Moisés. Isso não vale nada. Por isso que Jesus disse: quando for orar, feche a porta do seu quarto, ora no secreto, que o seu Pai vai te recompensar. Então Deus, a gente não engana Deus. Se a gente estiver sendo imprudente, não tem como a gente se passar por prudentes diante de Deus. A gente pode até enganar uns aos outros, mas diante de Deus a gente não engana. E uma característica das prudentes, que chamou muito a minha atenção. Olha lá o versículo 4. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. Naquela época, não existia Uber, não existia iFood, não existia Mercado Livre. Então, para você carregar algo a mais, era muito trabalhoso. Então, essas virgens prudentes, para estar em dia com o noivo, elas levavam um peso a mais. Elas trabalhavam e suavam mais, porque muitas vezes as viagens eram longas. Então, como o noivo não vinha, elas tinham que viver a vida delas.
tinha que ir no campo colher alguma coisa, tinham que lavar roupa, tinham que fazer isso e aquilo. Então elas viviam com uma vida normal de comunidade. Elas não ficavam ali bancadas pelo um pix que o noivo mandava de longe. Elas tinham que trabalhar. Então o fato delas carregarem azeite e vasilhas, elas carregavam peso a mais. Era cansativo, era duro. E o que Jesus diz lá em Lucas 9:23? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Jesus não diz, quem quer vir após mim, me acompanhe, porque no final você vai pegar a sua cruz. Ele fala assim, aquele que quer vir após mim, quer vir? Pega a sua cruz hoje. Era isso que elas faziam. Elas carregavam de forma braçal, suavam mais, ficavam mais cansadas, mas porque elas tinham uma expectativa, que elas falam, essas dores nos meus braços não vão me afastar do meu noivo. Os meus pés vão ficar mais cansados, mas isso não vai me afastar do meu noivo. Eu vou ter que trocar de sandálias com mais rapidez, mas isso não vai me afastar do meu noivo. Então, será que nós temos pagado o preço que é ser uma igreja prudente? Nós precisamos pagar esse preço. É cansativo, é difícil, é duro, mas é tudo que temos. Santo Agostinho disse o seguinte: o caminho para o céu, às vezes, parece um inferno, mas o caminho para o inferno parece o céu. Então, às vezes, caminhar com Cristo parece difícil, parece duro, parece que não vai recompensar. A gente olha para o nosso irmão que está do lado, a gente vê, às vezes, o ímpio prosperando. A gente fala, meu Deus do céu, estou cansado de carregar vasilha. Estou cansado de carregar esse óleo. Os outros zombam de mim, porque meu noivo está demorando. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. E é por isso que eu permaneço. É por isso que nós permanecemos. É por isso que nós estamos aqui. Nós carregamos, às vezes, coisas que o mundo não entende. Dores que o mundo não entende. Mas porque nós amamos esse noivo. Nós esperamos e aguardamos. E uma segunda característica das virgens prudentes é que elas tinham humildade para entender que a chama poderia ser apagada. Poderia ser apagada. E o que elas faziam? Elas falavam assim, olha, eu não confio em mim. Então por isso que eu vou carregar mais azeite. 1 Coríntios 10:12 diz o seguinte: por isso, aquele que pensa que está de pé, veja para que não caia. Então, a igreja prudente, a virgem prudente, o crente prudente, ele não confia no seu coração. Ele não confia em ter pouco azeite. Ele tem humildade para saber que, se ele não permanecer em Cristo, esse azeite pode ser apagado. O crente verdadeiro, ele frequentemente olha para o seu coração. Frequentemente, ele se preocupa com os seus pecados. Frequentemente, ele sofre. Porque ele fala, meu Deus do céu, como é que um pecador como eu pode ir para o céu? Como é que uma pessoa que pensa o que eu penso pode ir para o céu? Como é que uma pessoa que tem os desejos que eu tenho pode ir para a igreja? Esses somos nós. Muitas vezes nós olhamos para o nosso coração e tudo que há de mal nesse mundo a gente encontra. Mas nós precisamos carregar azeite, porque nós não podemos confiar em nosso coração. E quando nós não confiamos em nosso coração, Deus vê a nossa humildade, e aí Ele nos sustenta. Quando nós olhamos para Cristo de forma desesperada e fala, Pai, eu não consigo dar um passo sozinho. Aí Cristo nos sustenta. Quantas vezes eu
fiquei pensando, eu falo, cara, eu não sou crente não. Cara, eu não sou crente não. E quantas vezes, não estou falando do Marco de 15 anos, estou falando do Marco de 2 semanas atrás, talvez. Cara, eu não sou crente não. Como é que pode eu ser crente e às vezes pensar isso? Como é que eu posso ser crente e às vezes eu ficar só olhando o jogo de futebol da Copa do Mundo e a Bíblia de lado? Nossa, como é que eu sou crente e eu trato as pessoas desse jeito? Nós temos que ser assim. Porque, sabe qual que é a diferença do crente salvo para o crente não salvo? O crente não salvo, ele não se preocupa com seus pecados. Porque ele não entendeu que a vida de aparência não leva a nada. Então ele começa a viver de aparência para poder impressionar os outros, para poder achar que merece alguma coisa. Mas o crente salvo, ele fala, meu Deus do céu, eu não mereço nada, tudo que eu mereço é o inferno. Aí ele olha para a cruz de Cristo, e ele fala, meu Deus do céu, tu é tão grande, eu sou tão pequeno. E aí Cristo se achega nos humildes, naqueles que se humilham. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Então nós temos que ser assim, não confie no seu coração. Uma característica é que eles não confiavam no coração deles. Essas virgens não confiavam, porque elas sabiam que se elas vacilassem, elas iriam cair também. E olha que interessante. Olha que interessante. O capítulo 5. Olha a reação que elas tiveram, todas. Não foi só as imprudentes e as prudentes, todas tiveram a mesma reação. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Jesus faz questão de falar que todas adormeceram para dar o sentido que a caminhada é difícil para ambas. Isso mostra que não é um pecado a gente ficar cansado. E nem é um pecado a gente ficar desanimado. E nem é um pecado a gente pensar em desistir por si próprio. Porque na nossa caminhada com Deus vai ter momentos que a gente vai se questionar. Vai ter momentos que vai ter dúvida no nosso coração. Vai ter momentos que coisas que Satanás vai falar na nossa mente e que às vezes a gente vai até duvidar da nossa fé. A gente vai até duvidar e se Deus existe ou não. Vai ter momentos de incredulidade. Mas isso por si só não é pecado. Por quê? Deus, ele não está preocupado se você consegue acertar sempre ou não. Ele está preocupado se você deseja permanecer nele. Porque a gente vai errar. A gente chega cedo na igreja, a gente cumpre escala, a gente tenta ser honesto, a gente tenta guardar os olhos, a gente tenta guardar o nosso coração. A gente sabe que isso não é fácil. Quem tem empresa aí, sabe como é duro pagar imposto. Mas eu vou deixar de pagar imposto e desonrar o meu Senhor? Quem aí tem negócios próprios, sabe que às vezes você pode até pensar, falar, essa nota eu não vou fazer. Mas o que é pior? Ganhar um dinheiro aqui ou desonrar o nosso Senhor? Então cansa, ser honesto cansa. Ser justo cansa. Cumprir uma escala cansa. Esmurrar a carne cansa. Esse caminho sim é difícil, é amargo, é duro. Mas ele nos leva para o céu. Ele nos leva para o céu. Então será que nós não podemos pagar esse preço? Eu quero falar uma coisa, talvez seja a coisa mais importante que eu vou falar para você hoje. Coloquei na minha anotação aqui até atenção, em vermelho e negrito grande. Jesus não quer noivas perfeitas. Porque até as virgens prudentes tiveram sono, cansaço, necessidade, dúvidas em relação à demora. Jesus
não quer os perfeitos. Ele quer os que esperam, o que perseveram, o que aguardam, o que diz como Isaías: os que esperam no Senhor renovam as suas forças. E a maior bênção do Evangelho, também coloquei em negrito grande, a maior bênção do Evangelho é saber que Deus, ele não pede para você ser perfeito. Não pede para você ser perfeito. Posso falar uma coisa? Se Deus chegasse para você e para mim hoje e falasse assim, ó: até você morrer, você só tem mais 1 milhão de pecados. 1 milhão e um é tobogã para o inferno. Mas você pode pecar até 1 milhão de vezes. Se Deus te falasse isso para você hoje, talvez até o final do ano, talvez você não dudaria até o final do ano. Se Deus chegasse para você, tem um limite. Você pode pecar bastante, mas tem um limite. Você pode vacilar bastante, mas tem um limite. Você não conseguiria chegar no fim da sua vida sem descumprir essa ordem de Cristo. Mas a bênção é que Jesus não pede isso de você. Jesus pede que você permaneça. Jesus pede que você permaneça. Jesus não pede que você seja perfeito, porque você vai errar. É por isso que ele fala: vinde a mim, quem está cansado e sobrecarregado, quem está cansado de pecar, quem está sobrecarregado por causa do seu coração, e eu vos aliviarei. É por isso que Jesus diz que Ele é o castigo que nos traz a paz, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo, porque Ele sabia que você iria pecar. Mas cada vez que você peca, existe um perdão. Cada vez que você confessa, existe um perdão. Então saiba, Deus não quer perfeição de você. Porque se Ele pedisse, a gente não ia alcançar. Mas Deus quer que você permaneça firme, fiel, espere, aguarde, anseie, deseje Ele, compartilhe Ele como um filho que fala: eu não sei contar, eu não sei como é 2 mais 2, me ensina. Como um filho que chega e fala assim: amanhã eu tenho uma prova, eu não sei o que fazer, me ajuda. É isso que Deus quer de nós. Porque a Bíblia fala que a mãe pode esquecer o filho, mas eu nunca esquecerei ele. Então, em nome de Jesus, a maior bênção é que Ele não nos olha por conta do que a gente acerta ou do que a gente erra, e não nos abençoa por causa dos nossos acertos, e nem nos amaldiçoa por causa dos nossos erros. Ele nos trata com graça, com amor, e é isso que nos faz permanecer. Esse amor que transborda em nosso coração é o que faz a gente permanecer. É o que sustenta esse ministério. É o que sustenta nossas vidas. É o que faz a gente ter 10, 20, 30 anos de igreja. É o que faz a gente sofrer um luto. E as pessoas às vezes olham para a gente e falam assim: esse Deus não existe porque alguém que você queria morreu. E você fala: eu não confio em carros e não confio em cavalos, mas eu confio no Senhor. É o que faz a gente olhar para nossas contas, para nossas faturas, que faz olhar para a nossa casa e falar: meu Deus do céu, eu não tenho nada, e Cristo vem e nos sustenta. É Ele. É Ele. Se Deus não nos sustentar, a gente não consegue nem amarrar o nosso cadarço. Amém? Se Deus não nos sustentar, a gente vai dar um passo e tropeçar, como uma criança que não sabe andar. Mas se você tem o que você tem hoje, olha para o familiar que está do seu lado aí. Olha para os seus filhos, suas filhas. Eu olho para minha esposa maravilhosa. Sem Deus, a gente não estaria aqui. Sem Cristo, a gente seria mais um desviado. Mas por conta de Cristo, nós permanecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, mais alguns minutinhos só. Vamos ler do verso 6 ao verso 9. Está com a sua Bíblia aberta, seu celular aberto? Continue.
do verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para vocês, tanto para nós, quanto para vocês. Vão aos que vendem e comprem um óleo para vocês. Nós olhamos esse sentimento das prudentes não repartirem o óleo. Não é por conta de um egoísmo, mas sim por um sentimento que os fazia ter a certeza que aquilo que elas tinham era mais importante, que elas não poderiam vacilar. Elas sabiam que elas poderiam ficar sem, porque elas olhavam para Cristo e falavam assim: aquilo é o mais importante. Aquilo é o mais importante. Nós temos que ser generosos? Sim. Mas a gente não pode pecar por generosidade. A gente não pode ser influenciado e ser levado por pessoas que muitas vezes não seguiram firme. Nós temos sim o dever de pregar, aconselhar, amar, mas eu sou do meu amado e ele é meu, e nada me tira disso. Então, as prudentes amavam ao Senhor. Quero uma evidência que você é um crente prudente. Olhe para o seu coração. Se casar com Cristo tem sido a coisa mais importante para você? Ou você tem desejado mais as coisas do mundo? Quando perguntam para você, qual é a coisa que você mais quer? Será que você pensa em viajar para a Europa, em conhecer os sei lá quantos maravilhas? Isso é bênção, sim. Tomara que você consiga. Mas em primeiro lugar, quando falam no nosso coração que nós esperamos do futuro, a gente tem que lembrar do nosso Senhor. Porque senão, nós somos falsos. Eu e a Sara, a gente fez 2 anos de casado agora. A gente passou 11 meses ali de noivado. Um tempo ali onde a gente paga as coisas ali, se aperta. Onde a gente surta dia sim, dia também. Né? Porque pagar um casamento é um negócio complicado. Ainda mais minha esposa, que ela gosta de um negócio ali caro. Mas mulher linda tem que fazer, né? Tem que investir. E nesses 11 meses aí de noivado, e até antes, né? Lembro quando eu comecei a namorar com ela, eu falei pra ela assim: olha, eu só vou pedir você em namoro quando eu tiver certeza que eu quero casar com você. Se eu vou casar ou não, eu não sei. Porque às vezes a gente começa a namorar, o Senhor fala que uma coisa ali, não dá certo, tudo bem. Mas eu só vou pedir você em namoro quando eu tiver certeza que eu quero. Aí eu fui lá e pedi ela em casamento. Pedi ela em namoro, depois em casamento. E não teve um dia. Um dia pode ser muito, mas não teve uma semana que a gente não pensava no casamento, no nosso namoro. E no nosso noivado não tinha um dia que a gente não pensava nisso. A gente pensava: nossa, a festa vai ser legal. Nossa, nossa viagem para a lua de mel vai ser legal. Mas eu vou casar com ela. Nossa, será que nós temos vivido assim com Cristo? O casamento tem muitas bênçãos. As pessoas se reúnem para te abençoar. Você viaja e você gasta dinheiro com umas coisas que você nem imaginava. Tudo bênção. Mas qual que é o principal? É a união. Do nosso casamento físico e espiritual, a gente vai ser uma só carne. E nós com Deus, as bodas do Cordeiro. Então nós temos que frequentemente pensar nisso. Você tem frequentemente pensado
no dia que você vai encontrar o seu Senhor Jesus Cristo? Irmão, o dia que a gente olhar Jesus face a face, vai ser um dia especial. O dia que a gente olhar para Jesus e Ele falar assim: servo bom e fiel, entra no meu gozo. Não vai ter nada que a gente possa pedir. Se você se tornar um bilionário amanhã, e você viver sem limites assim, não falo de pecado, mas falo você não ter preocupação com o dinheiro, você viajar para onde você quiser, você fazer o que você quiser, tudo que você está no seu coração para fazer. Ter uma família abençoada, você e sua esposa, seus filhos nunca pegar uma gripe, viver tudo de bom. Quando você chegar no céu, tendo essa vida, você vai olhar para as coisas boas que você passou, você não vai chegar perto da glória de ver o nosso Senhor Salvador. Talvez não seja nenhuma lembrança as coisas boas. E as coisas ruins, você pode ser um escravo que mora num país refugiado, que passou a vida inteira sendo escravo, apanhando, que não conhece a luz do dia. Quando você olhar para Cristo a primeira vez, as suas dores vai ser uma unha encravada. Nem isso, porque a unha encravada dói. Porque tantas coisas boas, tantas coisas ruins, elas são insignificantes perto de Cristo. Insignificantes. Tem um vídeo que eu vi na internet, muito engraçado. É um padre, ele está pregando ali, ministrando, e tem corta para uma senhora que ela está muito feliz, assim, de um sorrisão, e o padre fala o seguinte: se você não está fazendo nada para ir para o céu, fique tranquilo, o seu lugar no inferno está garantido. Aí corta para a moça, ela estava com um sorriso assim, ela murcha na hora. Obviamente, eles têm uma teologia diferente, a gente não faz nada para ir para o céu. Mas talvez, se a gente não pensa nisso com frequência, talvez a gente não vá para lá. Porque se isso não está preenchendo o nosso coração, se não for a coisa mais importante, como é que a gente vai estar com Cristo? Em Mateus 13:44, fala o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo. Um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu. E transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. O 45. O reino dos céus também é semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Cristo é nossa pérola de grande valor. Que a gente pode ter muitas coisas, mas quando a gente encontra a nossa pérola, quando a gente encontra esse tesouro, a gente vê que nada mais importa. Nada mais importa. Que a gente seja como essa pessoa que achou esse tesouro e escondeu. E falou: eu não troco esse tesouro por nada. Esse é o tesouro mais importante. Essa é a minha pérola. Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa pérola de grande valor. E quando nós temos isso, nada mais importa. Nada mais importa. Em nome de Jesus. Tem dia que a gente está cansado, tem dia que a gente está sobrecarregado, tem dia que parece que um caminhão passou por cima de nós, passou e deu ré. Aquele dia que a gente
difícil, duro, e você chega em casa e você fala assim, eu só quero comer e dormir. Quem já teve um dia assim? Tem dia que a gente não quer fazer nada. Mas se alguém chegasse para você e falasse assim, olha, nesse dia que o caminhão passou e voltou, em cima de você, falasse assim, olha, aqui ó, 10 quilômetros para lá, tem R$1 bilhão. Se você for correndo, é seu. Quem não iria mesmo cansado? Eu iria, vocês iriam? R$1 bilhão, resolvia a sua vida. Você iria? Com certeza. Nós iríamos, mesmo cansados, sobrecarregados, com dor, com tudo. Se arrastando, mas chegava lá. E alguém de valor imensurável, que é Cristo. Quanto nós correríamos? Quanto nós permaneceríamos? Para finalizar, porque eu acho que eu me estendi demais, quero ler os últimos versículos. Eu parei no 9. Agora o 10. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Esteja preparado para esse dia do casamento. Versículo 11. Mais tarde, chegaram as virgens e prudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade, lhes digo que não as conheço. Jesus termina falando: portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Quem guardou, quem permaneceu, quem foi fiel, ouvirá as palavras mais doces que alguém pode escutar. Mas quem não for, ouvirá as palavras mais duras que alguém pode escutar. E a gente não pode romantizar e se esconder. Existe sim um céu, existe sim um inferno, existe sim uma condenação, existe sim um lugar de prazer imensurável. Quando a Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao coração do homem, o que Deus preparou para aqueles que o amam. Deus não está falando de te dar um carro novo. Deus não está falando de curar a sua enfermidade. Deus não está falando de dar aquilo que você sonha. Ele está falando do céu. Porque até as coisas mais impossíveis, inimagináveis, terrenas, você já de alguma forma planejou na sua cabeça. Quem nunca pensou em acertar o número da Mega Sena e falou, se eu acertar o número da Mega Sena, eu vou fazer isso. Então você imaginou. Chegou aos seus olhos, chegou ao seu coração. Mas nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem chegou ao nosso coração o que Deus preparou para nós na eternidade. O mais importante não é se conhecemos Jesus. É se sim, se Jesus nos conhece. Muitos nos últimos dias chegarão para Jesus e falam assim, eu te conheço, Jesus. E ele vai falar, apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Não vos conheço. Feche seus olhos. Se você tem sido um crente prudente, continue firme. Permaneça, não desista, persevere, diga não, carregue as dores, que esse caminho é difícil, tem não, tem dor, tem luta, mas Ele está nos levando para o céu e um dia estaremos lá, felizes e contentes. Não haverá mais choro, não haverá mais tristeza e principalmente não vai haver mais pecado. Que tivesse dificuldade no céu, mas o fato de não ter pecado e o fato de estar com Cristo já é suficiente.
a gente nunca mais vai olhar para o nosso coração e falar: meu Deus do céu, eu entristeci o meu Senhor. Isso nunca mais vai acontecer no céu. E se você tem sido imprudente naquilo que o Senhor tem te falado, se conserte hoje, pois a gente não sabe o dia nem a hora. Se você tem negligenciado aquilo que Deus já te falou, se conserte hoje, antes que seja tarde. Em nome de Jesus, se pudesse se colocar de pé. Existe perdão para todos nós. Existe recomeço para todos nós. Deus, Ele é um Deus que Ele tem prazer em aperfeiçoar os seus filhos. Por isso, ore ao seu Pai agora. Louve Ele com suas palavras e agradeça por você estar firme aqui hoje. Quantas coisas Deus fez na sua casa e na sua família. Se você está aqui hoje, uma véspera de feriado fria, é porque Deus não soltou a sua mão em nenhum momento. Não é por causa do nosso bispo, não é por causa dos nossos líderes, é porque Cristo te segurou. Essa é a nossa esperança. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Senhor, por esse momento. Nós cremos, Pai, que nós estamos caminhando juntos, sim. E essas pessoas novas que estão aqui são uma resposta de que o Senhor quer que nós caminhemos juntos, unidos para a glória. Por isso, Senhor, se nós temos sido imprudentes, nos converte, molda o nosso coração e tira o coração de pedra e coloca em nós um coração de carne hoje. Que a gente possa voltar para nossa casa, sabendo que o Senhor é o nosso bem maior, a nossa pérola de grande valor. Que nós queremos manter a nossa lamparina acesa. Nós queremos permanecer e chegar ao final da carreira, porque é o Senhor que nos sustenta. É o Senhor, Pai, que guarda a nossa família. É o Senhor que limpa os nossos pecados. É o Senhor que nos dá ânimo quando estamos desanimados. Por isso, Senhor, nos dá um espírito valente. Um espírito que faz com que a gente persevere. Aqueles que perseverarão até o final, esses serão salvos. E nós queremos ser salvos. Nós queremos olhar para a sua graça agora. Por isso o Senhor vai trazendo, em nome de Jesus, revelações novas sobre a sua graça. Vai colocando o céu, um pouquinho do céu na mente de cada um, no coração de cada um. E que isso faça a gente continuar a caminhar. Esse fogo que é o Espírito Santo. Toque na vida de cada um que está aqui hoje. É o que eu lhe peço, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Vem com seu fogo do Espírito Santo, em nome de Jesus. É o que nós pedimos, Pai. Amém, em nome de Jesus. Cante ao Senhor. Não importam as circunstâncias, somente a ti, Jesus, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei.
Aleluia. Somente a ti, Jesus. Mais uma vez, todos juntos, como igreja, Aleluia. todos juntos, em nome de Jesus. Te louvarei. Ele é tudo que nós temos. Não importam as circunstâncias. Diga que você adora Ele. Adorarei. Somente a Ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Somente a ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a Ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Somente a Ti, Jesus, que nós adoramos. Somente a Ti que nós bendizemos, Pai. Obrigado, Jesus, por ser o nosso Pai. Obrigado por nos escolher desde o ventre da nossa mãe. Obrigado, Jesus, porque não temos méritos. Existe sim pessoas melhores que nós, mas o Senhor nos escolheu. Obrigado que isso permaneça no nosso coração. Nos leva, Senhor, para um final de semana abençoado, para um feriado abençoado, e que a gente possa ter esse sentimento. Queremos ser a igreja que permanece. Guarda, Senhor, o azeite em nossos corações. Que a gente não confie em nós mesmos, mas que a gente confie na Sua doce e poderosa mão. Em nome de Jesus. Amém.